Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos para o 14º dia da nossa reflexão dos 40 dias com propósito nessa quaresma. A palavra de hoje que vai ser partilhada está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, os versículos de 1 a 12. E diz assim: Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem removê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor. E vós sois todos irmãos, e a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje o Evangelho ele é muito claro para nós. Nós precisamos entender que nós não devemos ter duas posturas. Nós não podemos ser duas pessoas. A palavra está sendo muito clara. Sim, nós devemos observar tudo aquilo em que as pessoas que foram constituídas por Deus, levantadas por Deus, nós precisamos observar a lei, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas nós não podemos deixar com que isso somente seja uma aparência exterior. Nós não podemos deixar com que as coisas que nós fazemos sejam só para agradar e para mostrar para as outras pessoas que nós fazemos. Nós precisamos de verdade viver aquilo que nós pregamos. Nós precisamos de verdade ser aquilo que nós escolhemos ser com Deus. Nós não podemos ser duas pessoas, por quê? Porque nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja e uma outra pessoa fora da igreja. As minhas atitudes precisam condizer com aquilo que eu vivo dentro da igreja. Então não adianta nada eu dentro da igreja ser uma pessoa e aqui dentro da minha casa eu ser totalmente diferente. Dentro da igreja eu sou um anjo e dentro da minha casa eu sou um demônio. Então não posso viver duas coisas, não tem como. Eu preciso fazer o que agrada a Deus, eu não posso fazer o que agrada aos homens. Exemplo, né? Eu vou na missa todos os domingos, né? Ou não, talvez é um exemplo só. Eu vou na missa todos os domingos, ou participo das missas de algum movimento da igreja, ou de alguma pastoral, alguma coisa dentro da igreja, algum serviço dentro da igreja, ou apenas eu participo, certo? Correto? Mas eu não consigo viver a minha vida conforme aquilo que eu vivo nos dias que eu estou lá. Basta acontecer alguma coisa, basta ter algum evento, alguma festa, e eu me transformo completamente daquilo que eu vivo lá dentro da igreja. Eu não posso, esse comportamento não pode fazer parte da minha vida. Então nós precisamos muito olhar para nós e ver aquilo que nós vivemos. Eu não posso simplesmente achar que
é só naquele dia em que eu devo viver, né, de estar com Deus, de dizer que amo a Deus sobre todas as coisas, mas daí nos outros momentos, nas outras situações da minha vida, eu me esqueço de Deus, eu me afasto de Deus. Isso é viver de aparência, é só naquele momento, é só naquela hora, e depois eu sou completamente diferente. Isso não condiz com uma postura de cristão. Nós, como cristãos, nós precisamos assumir de vez o nosso papel na sociedade. Um outro exemplo, muitas vezes dentro da igreja, né, nós estamos lá, nos comportamos como cristãos, mas quando saímos e precisamos, né, estar talvez no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola, né, na casa dos amigos ou na casa dos nossos familiares, nós não temos coragem e ousadia de manter a nossa postura de cristão e muitas vezes de nos afastar de certas conversas ou de certas situações, porque nós sentimos talvez vergonha ou receio de assumir a nossa posição de cristão. E o que o Senhor está pedindo para nós hoje é que a gente seja autêntico, que nós sejamos verdadeiros cristãos, aonde a gente esteja. Aonde a gente estiver, nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos assumir o Evangelho na nossa vida. Nós precisamos assumir a nossa postura, mesmo que isso seja custe para nós um preço pouco alto. Nós precisamos, muitas vezes, aonde a gente está, defender o nome de Cristo, defender aquilo que a igreja, a qual nós professamos a nossa fé, ela nos ensina. E o que acontece, o que tem acontecido muitas vezes, é o contrário disso, né? Nós vimos isso muito bem nesses últimos acontecimentos do carnaval, né? E infelizmente, não estou aqui para julgar, mas infelizmente, muitos cristãos que vivem dentro da igreja, que ouvem a palavra, estão lá quase todos os dias, toda semana, mas bastou 4 dias de festa, né, e para abandonar tudo aquilo que viveram um ano todo. Então, eu acho que precisa de uma transformação genuína dentro do nosso coração. E essa quaresma, né, o Senhor tem pedido muito para cada um de nós que a gente realmente se posicione, que a gente realmente mude de vida. Não dá para ser duas pessoas. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você faz e assume aquilo que Deus está pedindo na sua vida, ou você deixa de uma vez por todas de lado. Você não pode envergonhar o nome de Cristo. Você não pode. Deus sim é misericórdia, mas igualmente, na mesma medida, também é a justiça de Deus. Então nós devemos meditar sobre isso, olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. Eu não posso ser um anjo dentro da igreja, ser um santo dentro da igreja e fora dela ser uma pessoa que não tem postura cristã, uma pessoa que não defende o nome de Jesus. E a gente está vendo que na atualidade que nós estamos vivendo, nós vamos precisar escolher um lado. E qual lado nós vamos querer ficar? Nós temos visto aí o que tem acontecido e o que a perseguição, né, exageradamente feita sobre aqueles que professam o nome de Cristo. É claro que são pessoas de influência, são pessoas que verdadeiramente representam, né, o Senhor, que representam Jesus, que falam a verdade, que são influentes, que carregam uma multidão junto com eles, mas isso não quer dizer que isso não possa acontecer com a gente. Isso nós precisamos ter muito claro dentro do nosso coração. Vai chegar um tempo e um momento em que esse tipo de perseguição vai atingir a nossa vida. E aí, como nós vamos nos posicionar? Somos de Cristo ou não somos de Cristo? E eu finalizo com o que o último versículo de hoje vai dizer para nós. Vou ler de novo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Irmão, muitas vezes é muito mais válido deixar-se ser humilhado e perseguido do que não aceitar o que Deus está colocando para que a gente possa viver, só para que a gente viva uma vida, né, cheia de prazeres e cheia de facilidades. Não dá para ser só de aparência.
precisa pagar o preço. Então, o convite que eu faço para você no dia de hoje é que você pague o preço, deseje, queira pagar o preço, assuma isso na sua vida e faça a vontade de Deus acima de todas as coisas. Amém? Que o seu dia seja um dia abençoado, um dia santo e que seja cheio da graça do Espírito Santo. E que o seu joelho esteja no chão para que a sua alma esteja cheia de fogo e o seu coração ardendo. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Valeu, um abraço. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.